Roma, né, o mundo sem fronteiras, foi um planejamento espiritual, lá de acordo com a Caminho da Luz. E a base do Império Romano, deste planejamento, é a família. Então ele fala das virtudes da família romana. Isso a gente está falando em épocas antes de Cristo. Então a base de toda aquela estrutura do planejamento anterior, antes da falência de Roma, ela teria que ser baseada nas virtudes da família. E curioso que lá no primeiro slide ele fala: em suas tradições gloriosas está construída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem. A estrutura familiar ideal, né, materialmente falando, para fazer a estrutura ideal espiritualmente falando, estimular a construção da família espiritual. Homem, mulher e filhos, o homem no desbravamento da conquista material e a mulher na sublimação dos valores, a divindade, né, a espiritualidade. Traz as conquistas do terra a terra e eleva-se aos céus. Tudo isso protegendo os filhos, a proteção de Roma, da família, aos filhos, e como eles eram inseridos na sociedade, alta responsabilidade, cumprimento de seus deveres, os valores das virtudes, né? Ainda que não perfeitas, porque era uma sociedade antiga, mas tinham virtudes daquela sociedade em que a família tinha por dever passar aos seus tutelados, né? E que hoje a gente evoluiu um pouquinho em relação a elas, mas essa estrutura familiar em que eu pego o benefício social, todos serviam Roma. E Roma era a coletividade. Olha que bacana, né? Nós devemos servir à nossa pátria, nós devemos servir ao nosso mundo, nós devemos servir ao nosso universo. E isso começa aprendendo, ensinando os filhos a servir a família, na capacidade deles. Então essa educação dos filhos formando bases da família, cada um com os seus devidos papéis. Naquela estrutura da família romana tínhamos as virtudes, a elevação das conquistas material calcada na mãe e a conquista material calcada no elemento masculino. E a função dessa família é de passar isso para as crianças. Temos conquistas do mundo, mas de nada vale as conquistas do mundo se elas não forem levadas aos céus. E os dois são complementares. Para as conquistas da matéria, e aí qualquer coisa, não estou falando de dinheiro não, conquistas que o contexto material nos proporciona, de intelectualidade, de influenciação, de capacidades das mais variadas que essas ferramentas materiais nos proporcionam, o casamento, a estrutura familiar, o corpo físico, o meu emprego, enfim, todas essas ferramentas que Deus me deu me fazem ter conquistas terra a terra. Só que elas de nada valem se eu não tiver o outro lado complementar que faça com que essas conquistas tenham um significado moral para mim. Esta consciência social adquire-se na estrutura familiar, em que eu faço com que o filho ele comece a compreender que todos nós servimos a todos nós, cada um no seu papel. Eu não vou exigir do meu filho uma coisa que é responsabilidade minha, mas ele pode assumir responsabilidades e ele ter consciência disso, de preferência não impositiva, mas às vezes a gente coloca algumas regras, mas para ele ter a percepção de que essa é a minha responsabilidade para beneficiar esta família. E eu fico imaginando, não me lembro se eu vivi essa época de Roma, como que isso era forte em Roma. Que todos os romanos tinham um amor incondicional por Roma. Não era pela mãe, pelo pai, pela família, era por Roma. Aí vocês imaginam o quanto que seria fácil, se a gente não tivesse se desviado, tirar Roma e botar Deus. Eu já tenho isso de um amor incondicional ao sacrifício pessoal. Eu morro por Roma. E aí depois para cima, eu entrego minha vida por Deus. É fácil ver isso. Isso tudo pautado nos valores da família romana.